Olá, meus assustados de plantão! Tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um caos muito bom. Esse caos aqui eu cheguei a comentar com vocês na live passada que eu tinha um vídeo, né? Que eu ia fazer um vídeo de uma moça que pediu um absoluto sigilo que esse caos aconteceu numa comunidade onde ela morava e ela falou que foi muito assustador isso que aconteceu e por ser um caos assim, né, mais pesadinho, pediu para mim manter assim o sigilo da identidade dela, então eu geralmente eu não costumo falar o nome dos personagens ali, das pessoas que aconteceram, né, que viveram ali o caos. Eu conto geralmente quando as pessoas permitem, dão autorização, o nome das pessoas que enviaram o caos. Mas o nome das pessoas que aconteceu, eu nunca falo o nome, não dou nome às pessoas, por isso que eu não gosto de dar o nome. Eu falo minha assustada, o fulano, o ciclano. Então, ela pediu, e eu não vou falar nem quem foi que mandou esse caos aqui, só vou falar que ela é uma assustada aqui do nosso canal. Tá bom, meus assustados? É um caos bem assustador, um caos assim bem interessante, né? Assim, não é comum da gente se escutar isso nos dias de hoje. Antigamente tinha muitos causos assim nesse gênero, mas nos dias de hoje, nos dias atuais, isso acontecer é quase assim, é muito diferente, porque a gente costuma escutar causos de casas mal assombradas, né? Casas que fazem, né? Acontecem barulhos dentro de casa, tudo. E esse daí foi causado aí, na minha opinião, aí por um espírito vingador. Então, ela disse que aconteceu ali na comunidade onde ela morava na época, que não é, eu falo época, mas não é muito tempo atrás não, é recente esse caos aí. Então, espero que vocês gostem. Você que está aí esperando aí o nosso caos começar, deixa o seu like lá, não se esqueça, vai lá, é só ir lá com o seu dedinho e dar o seu like aqui para o nosso canal. Você que está chegando aí no nosso canal, visitando o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ser informado de todos os vídeos e as lives que a gente faz aqui no nosso canal. Então, vamos lá para o caos, meus assustados? Então, roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caos foi enviado por uma assustada que pediu para mim um absoluto sigilo. Então, tá aqui, boca de siri. Não vou citar o nome da nossa assustada. E ela disse que aconteceu numa comunidade onde ela morava. Ela pede até para mim não dizer nem o estado que ela morava. Então, lá na comunidade onde ela morava, ela disse que tinha um rapaz e esse rapaz, ele era folgado, ela falou. Ele era folgado, mexia com todo mundo, era bem, sabe, o bonzão, queria se dar o valentão, ninguém podia repreender ele, que ele já vinha já com toda a brutalidade. E aí quando ela disse que quando foi um dia, esse rapaz, ele sempre achava que todas as meninas ali da comunidade tinha que dar bola para ele. Ela disse, tinha que dar bola para ele, tinha que dar, né? Sempre, se ele se interessasse, ela tinha que ficar com ele. E algumas não queriam saber disso, não queriam, não gostavam dele por causa da fama dele, era um cara ruim, ela falou. Ele não é, né, porque só a fama dele de valentão, de bonzão, de folgado, não, ele era uma pessoa ruim. Então, quando foi um dia, diz que ele mexeu com uma menina lá,
parece que não chegou assim a estuprar a menina, mas assediou a menina lá. A menina contou, ela tinha, né, bastante família que morava ali naquela comunidade, tinha irmãos, primos, né, tios, e ela contou ali para os familiares dela, e aí os familiares dela, o que eles fizeram? Pegaram ele, né, andando lá pela rua lá, pegaram ele, deram uma surra nele, e aí alguns vizinhos ali também que não gostavam dele, não gostavam das coisas que ele fazia ali na comunidade, ali naquele lugar, a maioria ali dos vizinhos ali, muitos vizinhos ali, foram também e se juntaram junto com essa família da menina, e também mais inflado pelo que ele, né, fez lá com a menina, acabaram linchando esse cara, né, esse rapaz. Lincharam ele, que acabaram até matando ele. Ele acabou morrendo de tanto apanhar ali com aqueles homens ali, até mulheres, diz que estava no meio, lincharam aquele rapaz, porque era um rapaz ruim, ela falou, ele era ruim mesmo, as meninas quando passavam na rua, quando saíam de casa, tinham medo de cruzar com ele na rua, as famílias também tinham receio de passar por ele, que se ele cismasse, sabe, ele vinha, batia e fazia o que queria e não estava nem aí. Então aí as pessoas mais, né, inflamadas com tudo isso que ele vinha fazendo e o que ele fez lá com a menina lá, parece que abraçou, beijou a menina à força, né? Quis roubar um beijo lá da menina à força lá, quis pegar a menina à força. E aí o pessoal acabou batendo nele muito e acabaram linchando ele. E aí ele morreu. E ele morava ali naquela comunidade. Então ela disse, foi depois que aconteceu isso, foi um choque danado ali para os moradores que participaram, né, daquilo ali. Que aí depois que aconteceu isso com esse rapaz, o clima ali naquela comunidade ali mudou. Ela falou, ficou um lugar esquisito, ela disse, né? Ficou um lugar com um clima pesado, ela falou, uma energia pesada. Ela falou que sentiu isso depois disso, né? Então, e ela disse que aí esse rapaz, né? Aí mataram esse rapaz lá, de tanto baterem nele. E ele foi enterrado, tudo, e diz que ninguém foi no enterro dele. Parece que só ali a família dele mesmo, a mãe e os irmãos ali, parece. Mas ela disse que nem a mãe dele mais aguentava ele, porque ele diz que ele maltratava a mãe, né, e os irmãos mais novos ali. Então ela disse que depois do enterro desse rapaz, tudo, aquele lugar mudou. A energia daquele lugar mudou, ela disse. Que, né, todo mundo falou, agora o fulano morreu, agora a gente pode andar na rua tranquilo, que não tem mais que cruzar com aquele estrupício na rua, ter medo de cruzar com ele aqui na rua. Mas ela disse que não. Ela falou, parece que, sei lá, ela falou que ficou uma coisa esquisita, ela falou, um ar pesado, ela disse. Que quando ela, né, saía, que ia pro trabalho e voltava, ela falou, era uma energia muito ruim, ficou diferente. Ela falou, ficou diferente, ficou muito esquisito a energia ali naquele lugar, ali na rua dela, que era onde ele mais ficava ali, mais aprontava. Então ela disse que se passaram-se ali alguns dias, mas um tempo depois, ela disse que na casa dela, a mãe dela criava galinha, tudo. E aí, com o passar dos dias, a mãe dela e eles em casa começaram a escutar barulho ali no galinheiro. Sabe, como uma coisa assim tivesse alvoroçando as galinhas. Aí as galinhas, né, os galos,
faz aquele alvoroço danado, aquela barulheira danada. E aí então eles iam ver, não tinha nada, mas as galinhas estavam lá tudo esvoaçante, tudo agitada. E aí ela falou que começou a passar isso todo dia acontecia isso, toda noite, né? Toda noite acontecia isso. E aí um dia a mãe dela, conversando com uma vizinha, falou: tá indo algum bicho aí na sua casa, aí no seu galinheiro, alvoroçar suas galinhas? Porque aqui em casa agora, toda noite o galinheiro fica todo, as galinhas ficam tudo agitada, tudo alvoroçada. Ela falou: a gente sai lá para ver, não tem nada, não tem uma raposa, não tem nada lá que tivesse um cachorro, que tivesse lá para fazer isso, para as galinhas ficarem desse jeito. Aí a vizinha falou: não, no meu galinheiro não acontece nada não, mas eu estou escutando barulho na minha casa. A vizinha falou, né? Toda noite agora eu começo a escutar barulho aqui na minha casa. Barulhos de panela caindo, né? Barulhos de talheres, né? Talheres caindo no chão, barulhos de panela, mexendo assim em panela no fogão. E a gente também vai ver o que é. Não tem nada. E aí a vizinha falou: eu acho que a minha casa tá com alguma assombração, tá mal assombrada. E aí a mãe dessa assustada chegou e falou: será que é a mesma coisa que tá andando no meu galinheiro, né? Tá acontecendo. Será que é a mesma coisa? Aí ela ficou meio assim. Só que com o passar dos dias, depois, né, continuou aquilo que aparecia no galinheiro, começou a aparecer nas outras casas também. Ficava ali alvoroçando os cachorros, atiçando os cachorros de alguns vizinhos. Também ficava atiçando, a nossa assustada falou, ficava ali alvoroçando também os cachorros que tinha na casa dessa assustada, e os cachorros ficavam latindo, como se estivesse assim avançando em alguém. Quando alguém chegava assim na casa dela que eles não conheciam, que eles ficavam bravos, que não gostavam, eles estavam do mesmo jeito. Ela falou que uma noite, quando os cachorros começaram a latir, assim desse jeito, eles abriram ali a janela da casa, ali a janela, e aí viram os cachorros, como se os cachorros estivessem avançando em alguém. Só que não tinha ninguém, mas eles iam naquela, sabe, aquela raiva assim em cima, como se estivesse atacando alguma coisa ali, ela disse. Mas isso daí eles viram nitidamente. Lá no galinheiro, quando fazia o barulho, eles não viram nada, só viam as galinhas agitadas só. Mas nesse dia que os cachorros dela, né, começaram a latir e avançar, como se estivesse avançando em alguma coisa, eles abriram ali a janela e viram os cachorros ali avançando em alguma coisa. Mas eles não conseguiram ver o que era. Mas avançavam como quisesse morder mesmo, como se quisesse atacar mesmo, como se estivesse atacando alguma coisa ali. Então a mãe dela disse que já não gostou daquilo, porque já foi, né? Aí já juntou a história da vizinha. Aí a mãe dela falou assim: fecha a janela. Aí disse que o irmão dela chegou e falou: não, mãe, eu vou abrir aqui, eu vou abrir a porta aqui, vou ver o que é que está acontecendo aí com esses cachorros aí. Que será que eles estão... A mãe dele falou: não vai não. Não vai não, que o que eles estão atacando aqui não é coisa desse mundo não. Fica aqui dentro, que isso não é coisa desse mundo. E aí então eles ficaram assim com medo. Aí a mãe dela contou o que estava acontecendo na casa da vizinha. Quando foi no outro dia, a mãe dela foi comentar com a vizinha e mais umas outras vizinhas que se chegaram ali. E aí elas começaram a falar que na casa delas também estavam acontecendo coisas assim sem explicação, ela disse. E teve de uma delas ali que disse que estavam dentro de casa, já deitado na cama para dormir,
Quando eles escutaram um barulho, foram ver o que era dentro de casa, ela disse. Foram ver o que era. Quando eles estavam na sala, eles viram, ela falou que uma silhueta escura, né? Ela falou, e parecia ser de um homem, ela disse. E aí escutaram também a voz daquela silhueta daquele homem no corredor, falando: Eu vou matar todos vocês. Eu vou matar todos vocês. Vocês me mataram, agora eu vou matar vocês. Vocês não vão ter mais descanso na vida de vocês. Aí essa vizinha comentou com as outras ali, falou: eu acho que quem tá assombrando aqui as nossas casas é o fulano, o tal do rapaz ruim. Eu acho que ele tá assombrando aqui as nossas casas aqui. Mas a nessa assustada disse que as vizinhas ali que falaram que ele estava, né, que estava acontecendo coisas estranhas na casa delas, ninguém ali participou do linchamento dele, né, daquele rapaz lá. Quem participou foram outras pessoas, outros vizinhos. Mas aquelas que estavam ali, ninguém da família delas participou do linchamento ali daquele rapaz ali naquela comunidade, porque quem participou eram pessoas que, né, as pessoas que ficavam ali nos bares, os homens que ficavam ali nos bares, tudo, alguns rapazes, e diz que teve até mulher aí no meio ali também, mas não era nenhum, era dessas vizinhas que estava acontecendo essas coisas dentro da casa delas. Então aí essa chegou e falou: olha, pelo que ele falou ali, eu acho que é o fulano de tal. Eu acho que é ele. Mas eu não fiz nada para ele. Não fui eu. Por que ele não vai assombrar a casa de quem fez mal para ele? Por que ele está vindo na minha casa? Eu não fiz nada. Que inclusive, ela falou que essa vizinha era uma mãe, né? Uma mãe solo, que era só ela e os filhos pequenos em casa, não tinha nem marido. Ela falou: eu não fiz nada para ele, nem eu, nem meus filhos fizeram para ele. Por que ele está aqui na minha casa querendo assombrar a minha casa? Então aí elas ficaram assim. Aí as outras também, eu também, ninguém na minha casa fez nada para ele, não. Mas aí algumas falaram, apesar que ele merecia mesmo de umas pancadas, porque ele era um demônio em pessoa, né? Diziam que ele era muito ruim, era um homem muito ruim. Então aí ele falou assim, não, mas... E aí depois elas começaram, diz que continuou, elas escutarem aí, né, essa moça, essa assustada, chegou e falou né, falando que aí quando foi uma noite, eles estavam dormindo na casa dela, começaram a escutar como se estivesse assim dando uma chuva de pedra em cima da casa dela, no telhado da casa dela. Diz que foi a noite inteira assim. E sempre quando acontecia numa casa, quando ia no outro dia, a mãe dela ia conversar com as outras vizinhas, lá também acontecia também algumas coisas lá. E algumas casas diz que ele começou a se manifestar mesmo, né? O pessoal começou a ver vultos dentro de casa, outros escutavam voz dizendo que ele ia se vingar, que não sei o quê. Mas aí diz que até uma das vizinhas chegou e falou: então você vá se vingar com quem fez isso com você. Vá se vingar lá na casa deles. Por que você está aqui na minha casa, né? Diz que a mãe dessa assustada falou que ela era mais desbocada assim, né? Não tinha tanto medo. As outras não, as outras ficavam se tremendo de medo quando começava a acontecer essas coisas aí na casa delas. Mas aí essa daí chegou e falou: não, por que tu tá na minha casa? Tu tá assombrando a minha casa. Vai então assombrar a casa de quem fez isso contigo. A gente aqui não fez nada com você. Você tá vindo assombrar a casa errada.
E aí diz que ela xingou mesmo. Ah, vai pra, né, xingo, como se estivesse brigando com uma pessoa, ela disse. E aí então, mas só que não passava, cada dia piorava mais. E aí na casa dessa moça, ela escutou a voz do rapaz falando que queria se vingar, que ele queria se vingar. E aí, né, as vizinhas ali, tudo reunida ali, falaram: e por que que ele não vai se vingar então das pessoas que fizeram isso com ele? Por quê? Porque aquelas pessoas fizeram o que ele mereceu, porque ele não tinha nada que agarrar a moça à força, porque ele diz que ele fazia isso com várias moças lá, agarrava, beijava, né? Passava a mão, essas coisas assim, não chegava a estuprar, mas fazia aí uns assédios aí bem pesados aí nas meninas, né? Diz que nas menininhas novas. E aí nunca aconteceu nada, nunca ninguém fez nada, ficava por isso mesmo, porque as pessoas tinham medo dele. Mas só que aquele ditado, né? O doido vai, né? Ele só leva lucro nas loucuras dele, enquanto ele não encontra um louco pior que ele, o doido pior que ele. Porque quando um doido encontra um pior que ele, aí ele se lasca. E foi o que aconteceu com ele. Ele mexeu com a menina errada, a família se revoltou e os outros vizinhos ali da rua ali, né, as pessoas ali da comunidade ali que não gostavam dele, não aguentavam mais, não suportavam mais o que ele aprontava ali, porque diz que ele era um demônio, aquele rapaz, que não sabe como que uma pessoa podia ser tão ruim que nem ele. E então fizeram aquilo com ele. Por que que ele não foi lá, né, assombrar a casa dessas pessoas? Foi assombrar casas de pessoas pacatas, essa assustada falou. Eram pessoas pacatas que não estavam nem aí, né? Cada um na sua casa, sabe? Tinham a sua vidinha ali. E aí começou essas coisas. Ela disse que aí, ela falou que era um inferno. Toda noite era chuva de pedra, era chuva de areia em cima do telhado. Ela falou, e a casa dela não tinha forro, então, né, era aquele barulhão. E escutavam ele falando. Depois o pessoal já tratava como era o cara que foi lá linchado lá, o rapaz lá, escutando ele falando que ele ia se vingar de todos e não sei o que. Ela falou que era a noite inteira. Você ficava ali rezando, pedindo a Deus para aquilo ali parar e não parava. Diz que era a madrugada inteira ali, até que um dia a mãe dela e mais outras, né, as outras vizinhas, onde as casas ali daquela comunidade, né, que acontecia, pegaram e começaram a fazer ali em todas as casas que aconteceram, que não era pouca não, eram muitas casas ali, que aconteciam essas, que ele aparecia assombrando essas casas, toda noite, né, elas faziam um grupo de oração em cada casa, cada dia era numa casa. E então depois que elas começaram a fazer essas orações, cada noite fazia numa casa, diz que aí parou né, essas coisas acontecerem, essa assombração aí desse rapaz, o fantasma aí vinha atormentar toda a noite. Foi onde eles começaram a ter mais sossego. À noite voltaram a ter paz à noite ali dentro daquela casa. E aí depois que rezavam ali na casa e tudo, as vizinhas ali, mais a mãe da nossa assustada, decidiram fazer ali, rezar uma missa em intenção da alma desse rapaz. Ela falou, apesar de que ele não merecia, mas elas diz que fizeram a missa em intenção do rapaz. E aí só assim aquele rapaz parou de assombrar a casa dela e das vizinhas dela ali. E ela falou que até hoje ela não entende isso,
Por que que ele aparecia na casa de pessoas que não tinham nada a ver com a morte, né, desse rapaz? Ele, né, diz que ele falava, vocês me fizeram mal, mas ela falou, ali, né, daquela vizinhança ali, ninguém tinha feito mal para ele, ali ninguém fez mal para ele. Cada um estava seguindo ali a sua vida ali. E então ela disse que depois que fizeram essas orações aí, depois que rezaram a missa, a intenção da alma dele, aí nunca mais elas tiveram mais, não aconteceu mais nada na casa dela, não, nenhum barulho, nem na casa dela e nem na casa das vizinhas ali. Mas ela disse que isso daí na época foi muito assustador, ela disse, porque ela nunca tinha presenciado nada, algo sobrenatural, ela disse, nunca tinha visto nem né, sentido nada ali. E depois que esse rapaz morreu, diz que ele começou a andar ali naquela vizinhança, assombrando aquelas casas ali, assombrando a casa daquelas, né, daquelas vizinhas ali, assombrando a casa, aparecia vultos, era barulho de coisas caindo no chão, era barulho de pedra, era barulho de areia, né, como se jogasse em cima do telhado, atiçando os cachorros. Ela falou que era um inferno, ela disse, era um inferno, toda noite acontecia alguma coisa e eles não conseguiam dormir. Ela falou, já estava até fazendo mal ali para eles ali. Mas graças a Deus, depois que elas rezaram a missa, intenção da alma dele, aí ele não apareceu mais e também elas não ficaram sabendo que ele apareceu em outro lugar, que ficou ali atormentando outro lugar ali. Então ela mandou esse caso que é bem diferente, né, meus assustados, porque ela falou que foi aí um tempo aí bem recente que aconteceu isso, onde ela morava na época, e né, a pessoa vinha se vingar, mas por que não foi né, se vingar de quem fez aquilo com ele, né? Mas eu acho que não, acho que ele não é porque ele veio na casa de quem ia se vingar. Talvez essas pessoas fossem, como que se diz, fraquinhas, né, espiritualmente, então foi fácil de ele entrar na casa delas, é isso que me vem à cabeça. Por elas, né, essas vizinhas e essa moça mesmo, aí na casa dessa moça, eles serem mais fraquinhos, assim, espiritualmente ali, e aí então ele encontrou uma brecha para entrar ali e assombrar a casa deles ali. Por isso que ele ia ali, porque ele não ia, porque as vizinhas ali diz que chegaram aí até lá na casa lá das pessoas que participaram do lixamento dele, perguntando se na casa delas acontecia alguma coisa, né, sobrenaturais, alguma coisa assim, né, de se estavam sendo atormentados aí por alguma coisa à noite, aí eles falaram, não, aqui em casa não acontece nada não, né? Essa vizinha aí desbocada aí diz que foi na casa de quem ela sabia ali mais ou menos quem participou do linchamento desse rapaz, ela foi lá perguntar se na casa dele estava acontecendo alguma coisa. E nenhum deles lá estava acontecendo nada. Quem participou do linchamento, não acontecia nada na casa deles. E aí, então, eu acho que por ele, talvez eles serem assim, enfraquecidos assim espiritualmente, ele se aproveitou disso, né? Achou uma brecha para vir atormentar eles ali que não tinham nada a ver com o que aconteceu com ele. Mas ainda bem que eles tiveram a sabedoria de rezar, né, fazer oração à noite, né, todo dia, na casa de um ali, onde aconteciam ali, as assombrações apareciam ali, e depois rezar a missa em intenção da alma dele. É que ele era ruim mesmo, né, ele queria ficar ali atormentando ali, por ele ser ruim, ele não teve o descanso. Ele não teve o descanso, ele não seguiu o caminho dele, né, para o outro lado, lá para o mundo
dos mortos lá. Ele quis ficar atormentando ali, ele ficou ainda vagando ali. Como ele não podia se vingar de quem fez aquilo com ele, aonde ele pôde entrar era onde ele fazia aí essas coisas, fazia essa bagunça à noite ali, atormentava a vida ali daquelas pessoas ali. Mas aí essa moça, né, essa nossa assustada, disse que aí depois que aconteceu isso, a mãe dela não quis mais ficar ali naquele lugar. A mãe dela então arranjou ali um outro lugar para eles morarem, porque ali a mãe dela já não se sentia bem mais ali. E ela falou, e eu também, o lugar ficou muito esquisito, o lugar, sabe, um ar muito pesado. Então era por isso que ela falou que depois que aconteceu isso com aquele rapaz, o lugar ficou com um ar pesado, ela falou. Então era isso, ele já estava andando por ali e ela já estava sentindo. Ela já estava pressentindo, talvez ele andasse ali até do lado dela e ela não via. Por isso que ela sentia aquela energia pesada carregada, né, meus assustados? Então quero agradecer a você que mandou esse caos aí, a nossa assustada que mandou esse caos. É um caos assim bem, né, bem pesadinho, porque, né, teve o linchamento, o rapaz morreu. No meu pensar assim, sabe, deviam pegar ele, chamar a polícia e prender ele, falar o que ele fez com a menina, tudo, e prender ele. Mas, como eu disse a nossa assustada, isso daí era chá, era mel com açúcar para ele, porque ir preso ele já tinha ido e preso várias vezes e depois já estava lá atormentando de novo. E como ele não fazia assim nada de tão pesado assim, não matava ninguém, né? Também não roubava, mas era só a ruindade dele mesmo, era ruim, ficava mexendo com os outros, xingando, brigas também. Então, aí ele ia preso e já logo estava, no outro dia já estava de volta. Mas deviam fazer isso, né? Em vez de linchar o cara aí. Mas esse é que nem eu falei, o doido, ele só é doido até o momento que ele encontra um mais doido que ele. E foi o que aconteceu com ele, né? As pessoas ali já estavam de saco cheio dele e quando né, aí a família da menina que ele mexeu estava ali com muita raiva dele ali, de certo, e foram lá, né, dar um castigo nele, e aí outras pessoas se juntaram ali e bateram demais e ele acabou morrendo. Então ele que fosse assustar ali, assombrar a casa daqueles lá, né? Não casas de pessoas que não tinham nada a ver. E aí essa assustada falou que depois as pessoas que foram assombradas ali por ele ali, também acabaram se mudando dali também. Saíram dali, não quiseram mais ficar ali não. Não se sentiam mais bem, que nem a nossa assustada falou. Eu não me sentia mais bem ali naquele lugar. Sempre é esse ar pesado, ela falou. Apesar que depois que fez a missa, tudo, não vimos mais nada, não ouvimos, não aconteceu mais nada. Mas o ar pesado continuou, ela disse. E ela falou, eu dei graças a Deus quando os meus pais decidiram se mudar dali e a gente foi para um bairro bem distante daquele lugar ali. E ela falou, e eu nunca mais voltei ali naquele lugar. Então, meus assustados, o que vocês acharam desse caos? Eu achei um caos muito bom e bem assustador, né? Para quem não tinha nada a ver com a história. Começar a ser, né? Ele falando, né? Eles diz que eles escutavam ele falando que ia se vingar de todo mundo, se vingar de todo mundo. E eles não tinham nada a ver com isso. Por que ele estava ali querendo se vingar deles? Então, quero agradecer a você, a minha assustada, que mandou esse caos aí. Não, você pediu sigilo aí. Se você tem um caos que você não quer que eu fale o nome, nem o lugar, você pode mandar, eu não falo. Eu trato aqui que nem eu tratei a nossa assustada aqui. Eu trato como assustada, como fulano, ciclano, eu não dou nomes.
Se você tem um caos assim e não quer que o seu nome apareça, é só manda o caos e diga que não quer que o seu nome apareça, que vai estar tudo certo, eu não vou falar. Tá bom? Meus assustados, não esqueçam de deixar os seus comentários aí. Quero saber o que vocês acham desse caos aí. Eu gostei muito desse caos, então já trouxe aqui, fiz o vídeo para vocês. Deixem os seus comentários aí para mim saber o que vocês acharam aí desse caos. Então, um beijão no coração de vocês todos. Vocês aí que estão chegando agora, se inscrevam aí no nosso canal, tá bom? Se inscrevam aí para mim poder chegar aí no 1K, meus assustados. Tá difícil, viu? Para mim sair desses 800, mas devagarinho a gente chega lá, né? Então, um beijão no coração de vocês todos e até o próximo caos.